Olá, eu sou Iva e vou falar sobre o período gestacional compreendido entre a terceira e oitava semana de gestação. É uma etapa muito importante porque é justamente esse período em que os tecidos e órgãos vitais são formados. Então, as demais etapas, as etapas futuras, e muito vão depender desse período. Então, é uma fase em que é muito merecedor de atenção. E eu vou comentar um pouco sobre justamente estas estruturas que são formadas nesta etapa e que vão se aperfeiçoando com o tempo. Cada estrutura desta vai ficando mais elaborada, mais pronta, digamos assim. Então, ao início da terceira semana de gestação, o embrião entra em período chamado gastrulação, durante o qual se formam as três capas germinais, nomeadamente chamadas ectodermo, mesodermo e endodermo. Começa o desenvolvimento também do trato gastrointestinal e também da medula espinhal. Do ectoderma são originados o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, epitélio sensorial de olho, nariz e ouvido. Surge também a epiderme e anexos como pelos e unhas, as glândulas mamárias, hipófise e esmalte de los dientes. Do endoderme são originados o revestimento epitelial gástrico e respiratório, as glândulas tireoides e paratireoides, o timo, o hígado e pâncreas. Também revestimento epitelial da vesícula urinária e uretra e revestimento epitelial da cavidade do tímpano. Do mesodermo podemos destacar tecido conjuntivo, compreendendo a cartilagem e o osso, músculo estriado liso, coração, vasos sanguíneos e linfáticos, os rinones, ovários e testículos, conductos genitais, pericárdio, pleura, peritônio e baço. Então, acá nós podemos identificar cada folheto embrionário, como o mesodermo, o ectodermo e o endodermo, com suas respectivas estruturas. E na quarta semana, mais especificadamente, em dia 27, broto de los membros superiores estão presentes com pequenas intumências em las paredes ventrolaterales, las fosetas ópticas e os primórdios do ouvido interno são formados. Ao final da quarta semana, surgem também os brotos de membros inferiores. Os rudimentos dos sistemas e órgãos já estão estabelecidos. Acá também nós temos uma imagem com estas estruturas. Por exemplo, acá nós temos o cristalino de ojo, né? A parte nasal, a proeminência do ventrículo esquerdo de coração, acá a proeminência do átrio esquerdo também de coração, acá o broto do membro superior, a somita, que são estas estruturas, também já numa quantidade bem maior. E o tamanho de embrião nessa etapa de 4 semanas é em torno de 4,5 cm. Em la
quinta semana, há pequenas modificações na forma do corpo, pero há maior crescimento da cabeça em relação ao resto do corpo, e isto se dá devido ao crescimento mais acelerado do encéfalo. A face queda em contato com a proeminência cardíaca e os brotos de los membros superiores têm forma de rama e os brotos de los membros inferiores têm forma de nadadeiras. Acá também nós identificamos essas estruturas que estão cada vez mais se aperfeiçoando. Então, se por exemplo, acá nós temos essa estrutura, por exemplo, de cordão umbilical, lá está a eminência caudal, o broto de membro inferior, os somitas, né, o broto do membro superior, acá, não? E acá o suco da faringe, né, aqui essa proeminência cardíaca, não? Acá o seno cervical. Isto ocorre por volta de 32º dia. E na sexta semana, podemos diferenciar regiões como os codos e grandes placas em la mano. Desenvolve também os primórdios dos dedos, os raios digitais, movimentos espontâneos, contrações bruscas de troncos e membros, por exemplo. Diferenciação dos membros inferiores ocorre um pouco mais tarde. E a formação das saliências auriculares, e também é possível discriminar o olho. Então, acá com 6 semanas, já percebemos algumas estruturas um pouco mais definidas, como o caso acá, por exemplo, da pálpebra, o pigmento de olho, a fosseta nasal, a placa de pé, essa proeminência cardíaca um pouco mais elaborada, o meato acústico, dentre outras estruturas. E na 7ª semana, os tecidos e órgãos formados em la fase embrionária já estão mais maduros. Então, se, por exemplo, o coração já tem 4 cavidades, se empiezam a formar o paladar e a língua, a placenta aumenta de tamanho para nutrir bem o bebê, o cordão umbilical cresce muito e se enchança, os cordos e os dedos já se podem ver. O sistema digestivo e o aparato urinário do embrião, que eram na mesma estrutura, eles já se separam nesta etapa, e também se produz a neurogênese ou produção de neuronas, as células de cérebro. Ainda na 7ª semana, grandes alterações nos membros, apresentam separações parciais dos dedos e maior desenvolvimento do sistema digestivo. Então, acá já percebemos, por exemplo, acá o punho, né, de la mano, a cauda, não? O meato acústico externo, já um pouco mais formado, as pálpebras do olho, o raio digital, depressão entre os raios digitais de la mano, a saliência hepática, no cordão umbilical, enfim, muitas estruturas. E na 8ª semana, oficialmente termina o período embrionário. A partir desta semana, o embrião passa a chamar-se feto e há formado
o esboço de todos os órgãos e é possível perceber as características como, por exemplo, o rosto do bebê já está mais definido e tem pálpebras, nariz incipiente e lábio superior. O corpo se vai alargando, a pele é translúcida e incluso pelo que se pode ver lá o esqueleto. Os ossos não estão calcificados, todavia, ainda estão em formato de cartílagos. Os dedos das mãos já estão separados, apresentam membrana entre eles, o surgimento de depressões digitais em os dedos dos pés, cauda presente, apesar de curta e robusta, surgimento de plexo vascular do coelho cabeludo e do couro cabeludo, surgimento dos primeiros movimentos propositais dos membros, ossificação de fêmur, aproximação ventral entre si das mãos e dos pés, e embrião tem uma forma já humana propriamente dita, e a cabeça ainda desproporcional, não? A região do coelho está estabelecida e as pálpebras mais óbvias, as aurículas da orelha externa se começam a assumir sua forma final, pero aún com implantação baixa. As diferenças em la genitália externa, todavia, são muito sutis. Ainda não é possível diferenciar o sexo de embrião. A partir desta etapa, o embrião passa a se chamar feto. Então, acá já podemos perceber o embrião com uma estrutura bem mais definida de todos os órgãos, como a boca, já percebemos nitidamente, os olhos, o plexo vascular de couro cabeludo, aquele pavilhão de auricular, o ombro de bebê, a mandíbula inferior, o braço, o codo, acá, os pés já bem formado, o cordão umbilical acá. Enfim, isso é por volta de 56º dia, e acá, em la 8ª semana, o bebê já tem cerca de 30 milímetros de comprimento. As considerações finais, eu queria dar ênfase que, por exemplo, por o fato de a maioria dos órgãos e tecidos se formarem nesse período compreendido de la 3ª a 8ª semana, a exposição do embrião a teratógenos pode causar graves anomalias congênitas, como lábio leporino, fenda palatina, displasia do desarrollo de quadril, síndrome do alcoolismo fetal, defeito do tubo neural, como espinha bífidas e anencefalia. E conforme a OMS, é considerado teratógeno qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz alteração na estrutura ou função da descendência. Muitas graças.